兄们来到讲台面前讲话，一看非常喜欢的样，快乐的样子。Vocês podem ver, nós temos as flores aqui na frente. Quando você olha essas flores, dá um sentimento de alegria. Por isso, a gente não deve fazer as coisas de uma maneira assim, bitolada, tradicional. Isso não é muito bom. Então, nós também precisamos ter um certo sentimento artístico, sabe? Quando olha, não, tá bonito, não tá bonito. Nós temos que ter esse tipo de sentimento. Agora você olha, né? Aqui tem essas flores. Você não sente bem? Nós vamos continuar a falar sobre a economia neotestamentária de Deus. Agora nós vamos começar a abordar a economia neotestamentária de Deus e gostaríamos de começar com João, Evangelho de João. Deus tem uma economia. O desejo de Deus é que realmente todo o universo esteja cheio da sua palavra. No princípio era a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Onde está o nosso encargo? E realmente a palavra de Deus é muito importante dentro da economia de Deus. A palavra da economia de Deus. Essa palavra economia, talvez muitos ainda não tenham uma compreensão adequada, mas é uma palavra muito importante. Por exemplo, determinada pessoa, ele tem uma economia própria. É que ele deseja realizar algo. E aí, aquele que vai então executar algo, ele precisa saber gerenciar isso. Quando alguém tem um plano e ele fala esse plano a uma outra pessoa e essa outra pessoa começa a executar esse plano, a pessoa que originou esse plano fica extremamente contente ao ver que o que ele desejava agora está se tornando realidade. E então, quando nós falamos do livro de Gálatas, nós falamos também dos livros que compõem o coração dessa revelação da economia de Deus.
是非常中心部分， E 保罗的中心。 E dentre os livros da Bíblia, principalmente dentre os escritos de Paulo, o livro de Gálatas ocupa um lugar muito importante. 所以我不是老老套套总讲这个信息，实在我觉得这个信息是神叫我们尽量发挥的地方。 Não é que eu queira ser repetitivo, mas eu acho muito importante nós termos uma compreensão adequada, total, cabal dessas coisas que Deus está revelando. 比方说，我们聚会，并不是为了我们的聚会， Por exemplo, quando estamos numa reunião, nós estamos nos reunindo para nós mesmos? 这当对了。有的人有没有听求神的话，有听神的话的聚会。 Por um lado, sim. Por quê? Porque numa reunião a palavra de Deus está sendo falada e muitos que não haviam ouvido a palavra têm a chance de ouvir a 但 palavra. 是神他是有一种另外感觉， Mas Deus também tem o seu sentimento quanto à 他 reunião. 就要把里面的保护，就是里面所藏的东西，尽量发挥起来，给众人知 O 道。 que ele quer? Ele quer fazer com que o que está oculto, o que está dentro dele, seja manifestado e expressado na reunião. 这东西什么？这东西我们中国籍的写文章人所知道，就是惊人。 Isso aqui é o que? Essa economia. 那么惊人的东西，一个东西， Então, quando falamos de economia, nós sabemos que então é algo que está no interior de alguém. E isso que está no interior precisa ser expressado. 就惊人、惊应， Então, tudo isso precisa ser executado. 把惊人的做出去，经营出去。 Há uma necessidade de se executar esse plano que está no interior 把 de uma pessoa. 经营出去的人，就是经理。 E essa economia, esse plano que está no interior, precisa ser executado. Aí nós temos o mordomo, o gerente. 所以我们对比神的话语，要更清楚的看见，我们愿意学习这个经历的。 Por isso, nós que recebemos a palavra de Deus, que ouvimos a palavra de Deus, precisamos aprender a ser esse mordomo, a ser esse que executa essa economia, esse plano. 就把他神的负担，所把它发表出去，发挥出去。 E esse gerente, esse executor faz com que esse plano se torne real, seja então expressado. 所以当我们读到加拉太书的时候，加拉太书实际保罗14本书信里面的最中心部分。 Eu creio que o livro de Gálatas, dentre os livros que Paulo escreveu, é um dos livros centrais. 因为它包括的太广了， Por quê? Porque tem uma abrangência muito grande. 它有个经人，我们常常，我多年来差不多这几年跟我常常说到关于加拉太书。 E sabe, durante esses anos eu tenho falado muito a respeito do livro de Gálatas. 那么有的人说到加拉太书，说与神，加拉太书里面所说的，宗教与基督相对。 Alguns dizem que o livro de Gálatas tem como centro Cristo versus a religião. 但是我们再仔细去读，没有这样。 Mas nós, ao aprofundarmos, vemos que não é só isso. 加拉太一点没有宗教的感觉。 Não é uma questão de religião. 如果我们常常用飞机的比方的话， Se nós tomarmos o exemplo do avião, 加拉太是保罗的所行的负担里面的中心部分。 eu diria que em Gálatas nós temos a parte central
da revelação que foi dada a Paulo e o centro do seu encargo. 也是我们生命神的生命在我们里长大，慢慢长大的。 É um livro que fala do crescimento da vida divina em nós. 而且它有两只叶子，飞机一样有两只叶子。 E nós sabemos, nessa visão do avião, o avião possui duas asas. 照着词来说呢，神的词来说呢，是一只叶子就加来台，叫俄罗斯。 Então, existem duas asas. Uma asa é o livro de Colossenses. 一只叶子叫以弗所。 E a outra asa é o livro de 那么照 Efésios. 圣经词所当然了，以弗所起头，哥罗西的后。 E é claro que, de acordo com a ordem dos livros da Bíblia, nós temos primeiramente Efésios, depois Colossenses. 但是我们尊重神在圣经里的启示，所以加拉太里面的怎么说法呢？神将所有的丰富有形有体住在基督。 E no livro de Colossenses, 就是以这个加拉太书里面以哥罗西书所代表的。 o Colossenses fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. 那么也是另外这一次嘛，照着圣经词，照着神的意思是以弗所书。 Então, nós vimos Colossenses e a outra asa é o livro de Efésios. 以弗所虽然大会章里面说到神经纶非常的清楚。 E Efésios capítulo 1 nos revela de uma maneira muito clara a economia, o plano de Deus. 因为保罗清楚头脑很清楚的，所以他分得很清楚。 Paulo realmente tinha uma mente muito clara, muito discernimento, de tal forma que, ao falar, ele deixou as coisas muito bem explicadas e em sequência. 那么神所以丰富都在说到哥罗西书里面。 E como nós falamos em Colossenses, nos diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. 神把所有一切都放在基督里。 Tudo foi colocado em Cristo. 那么以弗所书里， E o livro de Efésios? 特别第3章里面， Principalmente em Efésios capítulo 3, 说到这个神的竟然太大， nos mostra que a economia divina é imensa. 这神把基督放在教会里面， E Cristo, esse Cristo imenso foi dado à igreja. 教会不是一个小事情。 E a igreja não é algo pequeno, é algo grande. 教会，神里描写的教会是差不多的丰富。 E a igreja manifesta as insondáveis riquezas de Cristo. 比方说，他是爱，他说的是掌管高深， Por exemplo, 基督的爱。 quando fala do amor de Cristo, ele também fala das dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade. 所以他的在以弗所书第3章里面， Em Efésios capítulo 3, 说到教会的丰富的时候， quando fala das riquezas da igreja, 4个字就可以包。 então ele fala disso aí com 4 palavras: 长、 largura, 宽、 comprimento, 高、 altura, 深。 profundidade. 你看丰不丰富？ Veja, não é rico isso? 所以什么事情长、宽、高是我常常做的。 Ele fala assim: largura, comprimento, altura e profundidade. 那你去看看，说到长， Por exemplo, ao falar do comprimento, 长多少长？ qual que é o comprimento do comprimento? 谁能说它长有多少长？ Você pode falar qual que é o comprimento máximo? 我说5000尺长， Eu digo 5.000 quilômetros. 那5000年也才比你5000年也才比
Então 5.001 é maior do que 5.000. 高一都高， E a altura? Qual que é o limite da altura? 3 Largura, profundidade. 这就说 Isso quer dizer o quê? 神的度量， Que a capacidade de Deus 在这里形容说到它是无限量， mostra que a capacidade, as dimensões de Deus são ilimitadas, são infinitas. 他不能说，他没有人，他能说不能说多少长多少高多少高。 Ninguém pode definir para nós qual que é o limite da largura, comprimento, altura e profundidade. 神的丰富的时候， Por isso, quando fala das riquezas de Deus, 神的教会里面所彰显的丰富， aquela a expressão de Deus, a riqueza da expressão de Deus na 一句话 igreja, 可以形容， essas palavras 不能查到的。 realmente não conseguem ser medidas. 谁能查到长多少长？ Por isso, qual é o comprimento do comprimento? 长我知道这里多少长， Aqui você pode medir e determinar o comprimento, 宽多少宽？ a largura desse prédio. 这宽哦，这里宽大概580宽。 Aqui você pode definir. 那有的地方580给差别的有580万。 Você pode dizer, não, ali aquele prédio é 500, então tem dimensões maiores do que aquele. 我相信保罗正宗的， Paulo realmente era muito inteligente. Ele conseguiu explicar as coisas de Deus. 他用他的度量学到教会的度量，没有办法查到。 Ele, quando falou dessas dimensões, nos mostrou que essas dimensões são infinitas. É impossível você medir. 哦，他说你说教会580长， Sim, a igreja tem 500 metros de comprimento. 那580一尺怎么办？ Mas se for 501, é mais, não é? 哦，你这有1300高， Não, então é 1000 de altura. 那比1001 1001 é mais do que 1000. 对吧？长和高深，所以他没说教会是1300高。 Veja, ele falou largura, comprimento, altura e profundidade, mas não deu um número. 有多少长？ Qual que é o comprimento do comprimento? 谁都不知道。 Ninguém sabe. 你说 É ilimitado, é infinito. 哦，你觉得5万尺长不得 Você 了 diz 50.000 quilômetros. 51000尺怎么办？ 50.001 já é mais. 哦，你说宽， A largura, 有5000尺更宽，相当宽了。 5.000 de largura. 那5000那一尺怎么办？ E 5.001. 所以说到这教会的度量的时候， Por isso, quando nós falamos das dimensões da igreja, 保罗是用4个字来形 Paulo só pode usar, fazer o quê? Só pode usar 4 palavras: 容长。 largura, comprimento, altura, profundidade. 所以现在这地方，我们所在的长照聚会，聚会这个地方，直接一个地方， Muitas vezes nós estamos numa reunião, tem um local, 你看看这地方得这么大， e você vê, o local é limitado. 去量看， Você daí mede. 没有办法那个量，你量多少？5000尺。 Mas quando você mede o que é a igreja é, não um prédio, aí você não consegue medir, não é? 高多少高？哦， Altura 2.000, 3.000, 5.000. 再上去，比3000尺要再高， Mas a dimensão da igreja é maior do que isso. 宽。 Largura, profundidade, comprimento. 所以教会的度量是差不多的， Por isso a capacidade e as dimensões da igreja também são 差不 ilimitadas. 多的是来形容的。 Essas coisas são insondáveis, imensuráveis. 有的人把加拉太书当成宗教里面的东西，
Então alguns consideram o livro de Gálatas como um livro que trata da 加 religião. 拉太所说的跟基督相对的， Gálatas fala de Cristo versus religião. 没有这些事。 Na verdade, é mais do que 你 isso. 仔细去走走的， Dá uma olhada. 或者你有这样的看法，我不知道。 Você pode ter tal compreensão, mas eu vejo muito mais. 它是太丰富了， Porque o livro de Gálatas realmente é riquíssimo. 它的丰富到一点基督没有办法插足的。 E aqui em Efésios nos mostra que é tão rico que nós não conseguimos medir. 所以在说到神的经纶的时候， Por isso, quando falamos da economia divina, 没有办法能够把基督的丰富插入起来。 não há como limitar ou conseguir medir 基督的丰富 as dimensões, a riqueza de Cristo. 就是光我们所形容的这4个字就够了。 Então, a única maneira é usar essas 4 palavras que Paulo falou: 长、 largura, comprimento, 宽、 altura, 深、 profundidade. 长、宽。 Comprimento, largura, altura, profundidade. 哦，你说现在这说长，1000长。 Por isso, Paulo, ao usar essas palavras, ele não está impondo limites, não está dando um número. 1000长 Porque quando você der um número, sempre haverá um número maior. 啊，所以长到底都是限量，没有了。 Por isso, eu quero novamente falar, né? Você não tem como falar do qual que é o limite máximo do comprimento. 所以 Não 我 tem. 所是的这个。来说到整个丰富的时候， Por isso, o livro de Efésios, ao nos falar das riquezas de Cristo, 这是把哥罗西书里面所说的，另外这也是里面 fala desse outro aspecto 神将一切丰富 daquilo 有形有体住在基督。 que foi mencionado em Colossenses, é que Deus fez habitar em Cristo a plenitude da deidade. 基督都是丰富啊！ Então, você pode conseguir medir essa plenitude, 基督 essa 丰富在哪里 riqueza? 呢？第3章希伯所书， Então, Efésios 3 nos revela isso. 这里说基督丰富的时候呢，长、宽、高、深。 Por isso, Paulo usou essas 4 palavras para descrever a nós as dimensões de Cristo. 是我知道了，哦，长没有办法得到长， Todas essas palavras que Paulo usou nos revela algo que é ilimitado, que é infinito. 是长和高深，最高， Como mostra essas dimensões. 所以亲爱的弟兄， Amados irmãos, 我们要说到神的经纶的话， ao falarmos da economia divina, 所以我度量大， precisamos realmente ter uma capacidade 不能 grande. 开始就特别聚会的地方吧，我不能开特别聚会的地方。 E nossa visão não se limita a ver essa conferência. Oh, como é grande. 聚会地方更长了， O que o Cristo tem é muito mais do que isso. 它比这个更深。 É muito mais comprido, mais largo, mais alto e mais profundo. 知道有什么标准呢？长、宽、高。 Por isso, única maneira 你说不是长， de falar e retratar é usar a própria dimensão. 501怎么办呢？ Como eu falei, porque se você mencionar qualquer valor, sempre haverá um valor maior. 感谢赞美。 Louvado seja o 我们 Senhor. 看见基督无法插到的， Olhando essas insondáveis riquezas de Cristo. 丰富一位基督放在我们里面。 Esse Deus fez com esse Cristo tão grande, insondável, fosse colocado dentro de nós. 也可以说把我们家人放在家的插头里。 E também Deus colocou a nós, tais pessoas,
para dentro dessa dimensão. 你能用那记住这是宽，这是长子。 Então agora eu quero perguntar de novo para você: você consegue definir o tamanho de Cristo? 感谢主。 Louvado seja o Senhor. 神基督的丰富在我们里面， E essas riquezas estão em nós. 教会把它装进去。 E é pela igreja que essa riqueza é manifestada. 感谢赞美。 Louvado seja o 所以 Senhor. 我们说到神的精能的时候， Então, quando nós falamos da economia divina, 就人看见我们神的度量。 nós podemos ver as dimensões de Deus. 哦，叫高与多高，这比起北京的那个五万层吧，5万层是不得了了。 Por isso, essas coisas vão além dos números dos homens. 5万层上面还5万1千层怎么办？ Como eu disse, então você põe uma altura 50 mil. 是这样的， Sempre a mais. 但又没有办法教会的丰富量下来， Então, não tem jeito de medir. Não tem jeito. 所以只能用4个字：长、宽、高、深。 Por isso, Paulo usa essas 4 palavras que definem as dimensões. 我们现在我们所在的教会是那么的丰富的地方， Olha, então você pode ver como a igreja é rica. 你们觉得？ Você não sente isso? 我们能够知道教会那么的丰富， Ao saber, 长、宽、高。 você então precisa perceber que a igreja é rica. 你虽然不会骄傲的，你们胸部好胸部大起来了。 Você não deve se orgulhar, mas o seu interior deve se alargar. Você sente que as coisas estão crescendo. Aleluia! 我在教会里， Eu estou na igreja 教会在没有紧张的， e a igreja não tem limite. 教会不是这个是聚会的地， Não está limitado ao isso que está aqui, não está limitado ao local. 太大的， É grande demais. 比多少长？ Qual é o tamanho? 比你所说的长还要长， É mais do que você consegue imaginar. 比你所想的 Qual a largura? Pensa o número, é muito mais do que isso. 高。 A altura. 你看看哦，这个比起多高深？ Você olha um avião voando lá em cima, você diz, o que eu tenho é muito mais alto. 长、宽、高、深。 Olha, largura, comprimento, altura, profundidade. 这就说到我们神的精能， Isso daí você pode ver a economia de Deus. 神将一切的丰富， Deus fez 有形有体组结其中里。 com que toda a plenitude da deidade habitasse em Cristo. 基督在哪里呢？ E onde Cristo está? 在我们叫聚会的能力多少大？ Na igreja. 在基督都晓得。现在我们聚会那么大的地方， Agora nós estamos num local imenso com tantos irmãos. 你看，基督的丰富 Veja, 超过我们所测量的。 as riquezas de Cristo vão além do que nós podemos imaginar. 那么，以弗所在说的基督丰富，比方第1章里面，到一切开始一直到这21节里面，这里说到基督的丰富。 Efésios capítulo 1 nos revela a riqueza de Cristo. 他说了些，他说神的精能啊， Por quê? Porque esse capítulo 1 fala da economia de 神 Deus. 的东西叫精能。 Deus tem algo no seu interior, esse seu plano, é sua economia. 里面有个包，它里面有个东西。 Há algo no seu interior. 那么有灵这东西多少大呢？ E qual o tamanho disso que está no interior do Senhor? 所以你保罗说的不可查到， Paulo não consegue descrever, 但是我们却创造过， mas nós podemos experimentar. 这里面都在丰富。
Nós podemos experimentar essa riqueza. 一个呢，这萎缩烧的时候，一个的美国人，他说啊，这萎缩真好啊。 Sabe, quando foi construído esse local, teve um irmão que falou, 还没找那么的标准，跟我讲的早。 quando nós tínhamos lançado os fundamentos desse local, ele falou, 我有天 dia 在讲台上面讲到多好。 ele disse, puxa, eu gostaria de um dia de estar aqui, uma vez esse local pronto, eu gostaria de estar aqui falando com os irmãos, dando a palavra para os irmãos. Aí eu vou ficar muito satisfeito. 我们不能明白说，我们不能只能这样的听，这个就在座的人听。 Daí eu falei para ele, eu não fico satisfeito só em falar isso aí, porque nós não podemos nos limitar. As pessoas que estarão presentes nesse local, as palavras serão gravadas, vão alcançar muito mais pessoas. 我知道，你们我到欧洲旅游的时候，我去听听你们的声音。 Por exemplo, na Europa, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, eu sei que na Europa tem irmãos ouvindo. Podemos alcançar Estados Unidos, África. 到好望角，好望是什么？太平洋人经过的时候叫好望角。 Ah, sim, o Cabo Horn, Cabo da... 因为是2米的海水碰到的地方。 onde as águas do Pacífico e do Atlântico se encontram, Cabo Horn. 你看，这个海已经觉得非常大了。 Então você diz, puxa, isso é grande. 比这还大了。 Sabe, irmãos, é muito mais do que isso. 所以这圣经只能说没办法，没办法查。 Por isso, é de assim, são insondáveis. Não tem jeito de medir. 是的，我们讲的教会里面，现在教会里面聚会里面讲的是基督的丰富。 Estamos agora falando das riquezas de Cristo. 不管你讲的多少丰富，你这个礼拜你还有更丰富。 Olha, não interessa quanto esforço e quanto tempo você leva para falar. Semana que vem vai ter mais. 哎呦，太丰富， É rico demais. 太丰富， Rico demais. 感谢主。 Louvado seja o 觉 Senhor. 得怎么样？ O que você sente a respeito disso? 我们那并不没有丰富，我们教会最十几个人。 Você pode dizer, mas o lugar onde me reúno tem somente uma dezena de irmãos. 看 Não. 你人数多少， Não é uma questão de número de 看 irmãos. 你的深度多少。 É a questão da sua profundidade, seu comprimento, sua largura, sua altura. 我们教会虽然在萎缩很小， Você talvez reúna em um local pequeno ou dentro de casa, 但是 mas você sabe, 你可以讲人夸口。 você pode se gabar de algo. 我们基督的姐我们身上， Esse Cristo que está em nós 你做的夸，这 é imensurável. 么都有不了的。 Não tem jeito de contê-lo. 所以我们说的神的经呢， Por isso, ao falarmos da economia divina, 我们只能说 só podemos dizer, 没有办法查到的。 não tem jeito de medir. 但是这个丰富实在太丰富了。 Mas é rico demais. 我们是说过了， Como eu falei, 加拉太书的时候形容有的人说到加拉太书与基督相对，我说我是否认这件事。 por isso eu falei, né? O livro de Gálatas é um livro muito importante. Ali tem tremendas revelações. Por isso eu não posso dizer que o livro de Gálatas é só um livro que trata de Cristo versus 在我 religião. 看的时候，还有加拉太那么丰富。 Eu vejo Gálatas como um livro riquíssimo. 他把基督说的那么的大， Nos mostra um Cristo. 怎么能够比基督更基督大些？
相对 E。aqui em Efésios nos mostra o tamanho desse Cristo. 加勒泰，我找到这个经文，加勒泰是什么呢？神的精能啊，也是中性的。 E eu falei já muitas vezes, para mim o livro de Gálatas contém a economia de Deus. 说到教会说到简单的，加勒泰说就教会，教会聚会的地方。 E aí, quero dizer, na verdade, a revelação de Gálatas é a igreja. 是我们都教会生活的地方。 E nós precisamos ver, nós precisamos viver a vida da igreja. 虽然你刚刚开始进到教会的时候， Pode ser que agora você começou a reunir há pouco tempo. 你非常幼稚， Você talvez, então você na parte espiritual ainda é uma criança. 好像加勒泰第4章里面所说的，我们好像奴仆一样的。 E Gálatas 4 fala que no início nós éramos como uma criança recém-nascida. E então em nada diferíamos dos escravos. 我总是恭维他的恭敬，我总是宗教里面的其他宗教家里进到教会里面。 Talvez a sua história foi de que você reunia em outro lugar, agora está vivendo a vida da igreja. 但你进到教会里面，虽然你不懂教会的生活，但你里面，这里面非常舒服。 Você então, ao começar a viver a vida da igreja, talvez você não compreenda muitas coisas, mas você vai ter uma sensação de satisfação e gozo. 教会那么舒服， A 虽然我什么 igreja, 都不懂， vida da igreja. Eu não entendo nada. 好像跟奴仆一样的， Sou talvez como um escravo 这里有人的照顾 pequeno, 我， mas aqui tem gente que 像 cuida de 管家 mim. 这方一样的， Aqueles mordomos, aqueles tutores, curadores. 他不要，已经是11 15了， Por exemplo, agora se você olhar assim, 我记得11 15， olha, eu estou tendo tanto desfrute 为什么 que nem 呢？ percebo que já são 11h15. 我什么都忘记了， Porque você esquece de tudo. 不是因为你的萎缩大， Mas a sua satisfação não está no fato de esse local ser grande, 你鸡腿都是大， mas por causa do Cristo que está em você. 感谢主， Louvado seja o Senhor. 太大太棒， É grande demais, é rico demais. 所以只能用去比切磨，别的没办法说的度量，我这的描写，教会倒是就说，就不是光是一个网是那么大，也不是这样现在大概7000人8000人。 A igreja não se limita aos irmãos que estão dentro de um local, não se limita a esses milhares de irmãos que estão aqui presentes. 你说这么大，实际上比这个更大。 Se você diz, é desse tamanho, tem mais. Amen。我们在教会里面， Nós estamos na vida da igreja. 只能实践4口影响。 E se nos mandarem descrever, só temos uma maneira. 教会多少大？ Qual é o tamanho da igreja? 多少长？ Quais são as dimensões? 那你说多长Diga, ？5000长。 5.000? 教会5500长， 5.500 então. 没有测量。 Não tem jeito de 我 restringir, 想到 limitar. 神的经纶在教会里面没有办法查到的。 A economia divina na igreja é algo tão grande. Você não tem jeito de limitar. 所以你看每次为什么教会的聚会特别我们在当下的特别聚会的时候， Por isso, as reuniões da igreja, ou as reuniões aqui, durante a conferência, 人数一直在加多。 você vê o número aumentando. 今天早上几个工作的弟兄们、同工们，已经想办法，下次的特别聚会怎么办？ Você sabe, né? Os irmãos estão pensando tanto nisso aí que essa manhã, quando estávamos tendo comunhão com os cooperadores, eles já estavam começando já a falar sobre a próxima conferência. 而且有几个人，有的人
经济经营并不太好。 Por quê? Porque sabemos dos problemas existentes. Há irmãos que hoje não têm tantas condições 那么去鼓 financeiras. 励他们就想办法。 Então vamos encorajar os irmãos. 他们现在把钱集中起来， Já começar a economizar agora para a próxima conferência. 到下次台北就会你们够的。 Daí na próxima conferência estarão aqui. 哎妈， Amém? 教会的生活， A vida da igreja 太深 é, 大跨， é comprida, larga, alta e profunda. 是没有办法能够找到的。 Impossível medir. 神的经能 A economia divina 在教会的里面， na igreja 所以把他最好的都放在教会， se tornar real. Deus colocou tudo na igreja. 也可以说加拉太是我们教会生活最重要的地方。 E aí, nós podemos ver, né, através da revelação de Gálatas, e outros, que nós estamos no melhor lugar. 因为以弗所有哥罗西是两个叶子， Sabemos que Efésios e Colossenses são as duas asas. 它是窗嘛， E Gálatas é a fuselagem, 加拉太的窗嘛，里面哎， é o corpo do avião. 菲律宾是我们教会的生活。 E aí, nessa fuselagem, nós temos a vida da 我 igreja. 们进到窗里面，教会生活里面能长大。 E na vida da igreja, podemos crescer em vida. 我们目标呢？菲律宾书， A nossa meta, livro de Filipenses nos mostra 你不要一直讲进去啊！ que você deve sempre 要不 avançar. 要回头看啊！ Não olhe para os lados, não olhe para 我这 trás. 里看，哦，那么深，那么高，又掉下去了。 Se você ficar olhando as coisas, você vai ficar com medo e vai cair. 心理上也掉下去了，心理上啊， Psicologicamente você vai cair. 对，你不要看 Não olhe para os lados. Não tenha medo. 啊，不要向后看， Não olhe para 不要 trás. 向走向右， Não olhe para os lados. 向着前面， Olhe para o alvo. 前面记着说，来来来， Lá você vai enxergar Cristo falando com você. Vem, vem, vem. 你就像个那个一条怎么船，怎么一根木头，三个木头一个桥的话，你慢慢的日子过去。 E aí você vai avançar. 你这个怎么巧妙？你 É como uma ponte de madeira. 怎么让你看？ Aquela ponte que é suspensa. Você ao atravessar, você não pode ficar olhando para baixo ou para o lado. Senão você fica com medo, balança e cai. Quando você quer cruzar uma ponte, você tem que olhar lá o alvo. Eu estou indo para lá. Não olhe para o lado nem para trás. 菲律宾是告诉我们， Filipenses nos diz: 来来来来， vem, vem, vem. 感觉来感觉， Vem aqui para frente, vem, vem, vem. 哈利路亚， Aleluia. 记着前面来扶照我们。 O Senhor está nos chamando. Vem. 所以我们教会是我生活里，教会里面的生活， Por isso, a vida da igreja 生命的长进， é uma vida de crescimento 都 em 喜乐 vida. 喜乐喜乐。 Com alegria. 有的教会啊，哎呦，看见有的我聚会地方哭哭啼啼啊， Algumas vezes eu visito algum lugar ali os irmãos parecem tudo triste. 没记得 O que é isso aí? Falta de Cristo. 我们呢，哪里喜乐？ Mas se estamos com Cristo, estamos cheios de 哪里 alegria. 丰 Riquezas. 富？基督长那高深， As dimensões de 没 Cristo 办法够查到的。 não se consegue limitar. 哈利路亚！ Aleluia. 你享受了没有？ Se desfrutou? 好，享受的人要这种的见证。 Então todos que desfrutaram devem dar o testemunho do seu desfrute. 好吧， Tá bom? 我们往前。 Agora vamos nos colocar em pé e em pequenos grupos revisar. 你要把口开去哦。 Depois, aliás, na revisão também, você tem que abrir a boca, 基督的 falar desse Cristo que está em você, das dimensões desse Cristo. 10 mil, 11 mil, 100 mil.
把基督的父彰显起来。 Expressa as riquezas de Amém. Cristo. Amém. Aleluia. Amém. 好。 Tá bem? Vamos nos pôr em pé e em pequenos grupos.